Começando, então, aqui do ponto que a gente parou, né? Só para vocês relembrarem aqui. Nós paramos... Só um minuto. Então tá aqui, né? A gente parou aqui nesse ponto. Na aula passada, a gente fez toda uma reflexão, né? Sobre o que é o dia, né? O que representa o Dia da Consciência Negra, né? A gente falou bastante coisa aqui. A gente também falou um pouco sobre a própria história, né? Do Zumbi dos Palmares, né? Então, uma refrescada na memória aqui. Nós vimos que ele foi o cara escolhido para ser o símbolo, né? Como alguém simbólico, né? Para esse dia. E hoje, como nós falamos na aula passada, né? A gente dividiu entre aspas, né? A primeira parte histórica. Um detalhe, gente, não esqueçam também que semana passada a gente falou sobre a lei, né? A Lei 10.639 de 2003, tá? Aquela lei que obriga, né? Que torna obrigatório o ensino e educação de história da África, né? No Brasil, abordando ali não só a própria história da África dos africanos, mas também a história da luta e resistência dos negros no Brasil, como também da sua cultura e da sua importância para a formação do Brasil, certo? Bom, então a gente vai ver aqui alguns pontos agora. A primeira é a culinária, tá? Lembrando que vocês podem ligar o áudio a hora que vocês quiserem para comentar alguma coisa, tá? Podem ligar o áudio a hora que vocês quiserem para comentar alguma coisa aí, para comentar, perguntar, tirar dúvidas, certo? Então tá aqui alguns tipos de comida, certo? Que são heranças aí dos africanos, né? Aqui a gente pode ver a acarajé, que eu acho maravilhoso. Hoje em dia eu não como mais por causa do camarão, né? Porque depois que eu descobri que o camarão é tipo uma barata do oceano, tipo não, é literalmente uma barata do oceano. Quem bem soubesse não comeria camarão. Mas assim, a massa do acarajé em si, o molho do acarajé é maravilhoso, cara, maravilhoso. E principalmente com muita pimenta, né? Aquela pimenta de você ficar vermelho. Aí é que fica bom. Aqui desse outro lado aqui tem essa frutinha que eu não me lembro o nome dela, tá? Ela parece com a jaca, mas ela não é uma jaca. Tá? Ela parece muito com a jaca, mas não é. Eu não me lembro agora. Nós temos aqui embaixo o vatapá. O turião. É o quê? Turião. Essa fruta aí não, o turião. Não sei, cara, eu não me lembro. Bem parecido. Eu acho que o Trião é mais pontudo, os negocinhos, e ele é menor. Eu não me lembro, cara, eu não me lembro de jeito nenhum. Aqui embaixo nós temos o vatapá. Uma coisa interessante, gente, é que a maioria dessas receitas aqui, que são descendentes africanas, né? Elas usam muito massa de feijão. Por exemplo, não sei se vocês sabem disso, gente, mas essa massa aqui, ó, do acarajé, ela não é feita com massa tipo aquela de coxinha. Ela é feita com feijão. Vocês sabiam disso? É uma massa de feijão. E é muito saborosa, cara. Muito, muito. Assim, hoje em dia, se eu fosse comer, hoje em dia, acarajé, eu mandaria tirar todo o camarão, deixar só a massa e o molho, que é fantástico. E aqui embaixo tem a feijoada. Né? Tem a feijoada. Inclusive, eu acho que eu já comentei com você sobre a origem da feijoada também, né? Que como os africanos comiam só os restos, né? Comia só o resto, tripa, orelha, pé, enfim, só bagaceira, né, que sobrava das coisas. E quando comia, né, quando eles eram muito sortudos, aí eles comiam isso. Aí o que é que eles faziam? Geralmente à noite eles se reuniam, porque se fosse comer só os pedacinhos, não ia saciar a fome de ninguém. Então eles acostumaram a pegar uma panela de barro, né, com água e algum tempero natural que eles encontrassem, alguma erva, hortelã, alguma coisa, colocava dentro da panela com água, né, aí embaixo do fogo, obviamente, com a sopa. E aí eles colocavam o feijão que eles tinham, colocavam os pedaços de carne que eles arrumavam, que eles achavam no mato, né? E dali surgiu essa tradição da feijoada, tá? Foi assim que surgiu, certo? Na questão da luta e da dança, tá? Tá em ordem, na ordem que aparece aí, né? Tá aqui a imagem da capoeira, que é uma arte marcial, como eu já falei para vocês, tá? Capoeira não é, nunca foi e nunca será dança, certo? Ela é uma arte marcial, mas as pessoas acham que é dança justamente porque é um tipo de arte marcial que utiliza a música, né? E aí só mostra o quanto as pessoas têm pouco conhecimento, né, na história, tem pouco conhecimento da própria história em si, né? Porque elas deveriam saber que na cultura africana a música acompanha qualquer coisa, seja ele um ritual de guerra, seja ele um ritual de casamento, de nascimento, uma luta, tudo é acompanhado pela música. Tá? Eles são muito, muito musicais, os africanos.
E, obviamente, não seria diferente, né? Oi? Ia falar alguma coisa, Mari? É, e a questão das tranças? Porque ultimamente eu tô vendo muita gente discutindo sobre a galera que faz trança e não é negro, porque estão Certo. dizendo que é adaptação cultural. A apropriação cultural, né? Eles falam. Que é a ideia de apropriação cultural. Cara, eu discordo, saca? Assim, apropriação cultural é quando você se apropria de algo como se fosse seu, não sendo seu. Entende? Mas a maioria das pessoas que fazem dread hoje em dia, que colocam dread hoje em dia, elas sabem que isso é de herança africana. Então, eu, particularmente, eu não vejo mal nisso. Isso só mostra, assim, indiretamente, até um certo avanço, uma aceitação maior com a cultura africana. Então, eu acho imbecilidade, cara, você dizer assim que a não ser que tivesse grupos que usassem os dreads, por exemplo, né, que é algo bem tradicional africano, né? Até pelo próprio cabelo deles, tá? Que é aquele cabelo mais carapinha, né? Aquele cabelo mais que a gente chama de pichain, né? Tipo o meu da vida, né? Aquele cabelo mais carapinha e uma maneira de manter ele preso ou sob controle, vamos dizer assim, era o dread, né? Você fazer várias tranças coladas ao crânio, né? Foi assim que surgiu a ideia do dread, né? Dessas tranças. E agora, assim, se tivesse realmente um grupo de, entre aspas, como eu já falei para vocês, cara, não existe branco no Brasil. Mas aí entra outro problema, aquilo que a gente falou semana passada. O povo brasileiro, infelizmente, ainda só vê o superficial. As pessoas, como um todo, só vêem o superficial. Elas não olham para a essência das coisas, né? Professor, e como é que se diz? A gente não é dessa cor. Eu esqueci o nome que fala, a gente tem color. Parece que não tem cor, é uma coisinha assim. Eu esqueci agora. E outra coisa, gente, e outra coisa também. Agora sim, vamos combinar que um branco usando dread, uma mulher, vamos pegar uma mulher, por exemplo, tá? Uma menina, uma moça, uma jovem branca usando dread, e uma mulher negra, uma menina negra, uma jovem negra usando dread, cara, não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Geralmente a mulher branca vai ficar feona. Eu conheço meninas brancas, conhecidas minhas até da faculdade mesmo, que tava lá de dread, tava horrorosa. Claro, isso é uma opinião minha. Né? O que importa é ela. Se ela estava feliz, é o que importa. Né? Isso é o que importa. É ela estar feliz com o que ela fez. Mas a minha opinião, claro, ela estava horrorosa, feona, não combinou. E, gente, não tem coisas que não combinam. É a mesma coisa uma menina que é negra com cabelo estirado. Eu, particularmente, isso é a minha humilde opinião, eu acho horroroso. Porque, poxa, aceite quem você é, aceite suas. Eu falo para vocês sempre, gente, o problema é porque as pessoas não se aceitam como são. Tá lá uma menina negra, que ela tem um cabelo carapinha, que ela tem aquele cabelo, aquele black. Poxa, ela não se aceita e ela quer estirar o cabelo para entrar no padrão do cabelo liso. E fica horroroso, fica feona. A mesma coisa é uma menina branca. Muitas vezes ela, sei lá, porque ela quer mostrar que ela é diferentona, ela quer mostrar que é muito descolada, ela vai lá e não se apropria, mas ela vai lá e utiliza algo da cultura afro e fica feona. Entendeu? Claro, não tem mal nenhum em você utilizar algo de outra cultura. Se fosse assim, gente, vamos parar de comer arroz, porque é tradição japonesa. Vamos parar de comer feijão, porque é cultura africana. Vamos parar de comer macarrão, porque é italiano. O que a gente vai poder comer do Brasil é batata doce e macaxeira, porque é algo nativo, indígena do Brasil. Tirando isso, pare de comer tudo. Pare de comer carne também, porque os indígenas... Só comer batata doce e macaxeira. E parem de comer carne também, porque a carne ela foi trazida para cá pelos europeus, a tradição de comer carne. Os indígenas aqui, poucas tribos indígenas comiam carne, e geralmente eles não matavam, só se encontrasse a carne já ali, e só para uma questão de sobrevivência, porque eles eram a grande maioria, 99% dos indígenas nativos, eles eram vegetarianos, se alimentavam de frutas, verduras, a não ser de peixe também. Tá entendendo, gente? Então, assim, você tá entendendo, Mari, onde eu tô querendo chegar, ou tá ficando mais complicado ainda? Tá ficando claro o que eu tô querendo dizer aqui? Tá viva? Tá sim. Tá. Pronto. Tava falando com o microfone desligado. Ah, tá. Deu pra entender, gente, essa questão aí. Todo mundo agora da turma, deu pra entender bem, né?
O problema não está em você utilizar outras coisas. Até porque se a gente for pensar bem assim, vamos utilizar só o que me pertence, entre aspas, bicho, você vai ter que parar de fazer 90% do que você faz. Principalmente num país que não é o Brasil, que é extremamente cultural, né? Extremamente miscigenado. Entende? Pare de falar ok, porque é inglês. Pare de falar yes, pare de falar love, pare de falar um monte de palavra aí que é tudo inglesa. Entende? É tudo inglesa. E aí, como é que fica? Entende? E aí, como é que fica? Então, cara, o próprio conceito em si, né? O próprio conceito em si de apropriação cultural, cara, eu acho falha, eu acho, enfim, eu acho uma visão e uma opinião imbecil, tá? No popular, eu acho uma opinião imbecil. Porque, cara, a não ser, como eu falei para vocês, o que é apropriação? É eu me apropriar de algo como se fosse meu. Entende? Como se fosse meu. E como eu falei para vocês, se a gente for levar isso ao pé da letra, que não pode se apropriar da cultura de ninguém, pare de comer arroz, pare de comer carne, pare de comer feijão, pare de comer tudo, porque isso aí não é nativo do Brasil. Nativo do Brasil as raízes e as frutas. Você entende? Então é nesse conceito. Tá? Bom, respondida, Mari, sua pergunta. E aí, mais alguém tem alguma pergunta aí? Dessas polêmicas que está rolando aí? Respondida. Se quiserem, pode ligar o seu áudio, fica à vontade, tá? Bom, gente, então, como eu falei para vocês, cara, tem a capoeira que muita gente ainda hoje acha que é dança, né? E não tem nada mais equivocado, mais errado do que isso, né? A capoeira não é, nunca foi e nunca será dança, tá? Como eu falei, ela é uma arte marcial, ela é uma luta, né? Uma luta de resistência, era a única maneira que os negros tinham. E como eu falei para vocês, como a cultura afro ela é muito ligada à musicalidade, nada, não seria até estranho se a capoeira não tivesse música. Entende? E outra, os berimbaus, né, o atabaque, o agogô, o pandeiro, ele serve como uma maneira de impulsionar a luta ali, de dar energia para a luta. E, cara, não tem nada mais forte do que a música para nos incentivar a fazer alguma coisa, né? E aqui ao lado, nós temos aí uma dança africana, certo? Um tipo de dança feita em casais, tá? Vocês podem ver que até as roupas, né, dos dançarinos aí tá bem tradicional africana, né, assim, bem parecido bem com aquelas roupas dos escravos aqui no Brasil, tá? Uma das danças mais famosas da África, dos africanos, eu acho que a gente já estudou sobre ela aqui na sala em algum momento, não sei em qual ano, acho que foi no 7º ano, que é o famoso lundu. Vocês estão lembrados, gente, como a gente já estudou sobre o lundu? Ou não? O lundu, ela é uma dança africana, né? Que ela foi, inclusive, ela foi proibida no Brasil pela Igreja Católica, porque a Igreja Católica dizia que ela era uma dança muito sensual, não sei o quê, enfim, um monte de coisa sem sentido, tá? Ela foi proibida mesmo, cara. Se algum negro fosse pego praticando, né, dançando lundu, ele seria açoitado até a morte, tá? Só pra vocês terem uma ideia, porque dizia-se que era uma dança pecaminosa e não sei o quê. É verdade, Emily, eu concordo com você. Concordo com você nesse sentido. Verdade. Bom, gente, e aí tem a capoeira, são 3 tipos de capoeira, tá? Tem a capoeira Angola, que é a capoeira mais primitiva, certo? Que as pessoas erroneamente acham que é religião, e tem a ver com candomblé, e não tem nada mais errado. Na origem, como os africanos cultuavam seus orixás, e eram eles que faziam a capoeira, então, obviamente, ela tinha uma ligação muito maior. No caso, não era a capoeira em si que era religiosa, mas as pessoas que praticavam a capoeira que eram religiosos, tá? Até porque, como eu falei para vocês, acho que eu já comentei com vocês sobre isso também, hoje em dia, mais de 90% dos praticantes de capoeira são evangélicos ou católicos, entende? Ou de outras religiões aí afins, tá? Depois da capoeira primitiva, lá em 1930, né, um cara chamado Manuel dos Reis Machado, que ficou conhecido popularmente como Mestre Bimba, tá? Foi um cara muito importante para a capoeira, ele populariza oficialmente a capoeira e torna ela a chamada de capoeira regional, que era uma capoeira mais luta mesmo, né, mais para combate mesmo, certo? Até porque, gente, até a capoeira regional, né, criada lá pelo Mestre Bimba, em 1930, a capoeira era proibida, tá? Era crime você praticar capoeira, era crime.
E aí, que nós temos hoje a terceira classificação, que é a capoeira contemporânea. Certo? A capoeira contemporânea. Bom, avançando aqui um pouquinho mais, alguns instrumentos musicais, vocês podem ver aqui, esse instrumento aqui que está na cabeça deles, é um atabaque, certo? É um atabaque. Esse instrumento aqui, cara, eu esqueci o nome dele agora, o nome específico dele, eu não me lembro agora, mas é um instrumento que ainda hoje é muito utilizado, não só em grupos de capoeira, e também no candomblé, claro, mas também, gente, muito grupo de axé. Eu não sei se aqui alguém aqui escuta, né, axé ou swingueira. Cara, pode... axé, né, professor? Isso, pode olhar, gente, naquele trio elétrico mesmo, nesse show de swingueira, de axé, que vocês vão encontrar muito. Até tem grupo de forró também, eu já vi, forró, pagode, samba, eu já vi também, mas é mais comum em swingueira e axé, né? Cara, vocês vão encontrar esse instrumento aqui muito, ele é muito utilizado, esse instrumento, né? Que é tipo, o que a gente chama de castanha do Pará, né? Que é essa cuia, né? Essa fruta aí. Eles cortam só a boca, limpam por dentro, colocam essa rede, pode ser assim com essas pedrinhas de plástico ou também pedrinhas de madeira, ou até outros tipos de pedrinhas também que ele encontra na natureza e tudo mais, só para fazer o barulho, né? E, cara, ele é muito utilizado. Além desses instrumentos, pessoal, também tem Além desses instrumentos, também tem o pandeiro, é de origem africana, o agogô, que é um tipo de instrumento bem pequenininho, o bongô, também, que é como se fosse dois tamborzinhos pequenininhos colados. Deixa eu ver aqui mais. Atabaque, o bongô, o bumbo também é um instrumento de origem africana, né? A maioria dos instrumentos de percussão, a grande maioria desses instrumentos de percussão são todos de origem africana. É o chamado batuque, tá? É o chamado de instrumentação de batuque, certo? Com relação à religião, nós temos o candomblé, né? Que, como eu falei para vocês, o candomblé não existe na África, porque o candomblé é um condensado de orixás, tá? Eu já comentei isso com vocês também. Lá na África, eles, em cada tribo, cada povo, como eu já falei para vocês, existiam vários povos lá na África, né? Os povos Jeje, Alçás, Malês, Nagôs, os Iorubás, os sudaneses, os angolanos, né? Os povos Jeje, assim, tinha vários povos lá na África, tá? O reino de Mali, enfim. E cada povo desse tinha um orixá, né? Ou vários orixás, mas geralmente com um principal ali. E como vocês sabem muito bem, na época da escravidão, quando vieram para cá, para o Brasil, eles não tiveram o negócio de separar por povo, eles misturavam todo mundo, né? Então, uma das maneiras desses negros de vários lugares da África manterem viva a sua crença era meio que cultuando ao mesmo tempo, né? Então, quando você vai observar o que é o candomblé, são vários orixás, tá? O candomblé são vários orixás. Ou seja, cada orixá desse era de um povo, né? Mas aqui no Brasil, como estava todo mundo misturado, eles cultuavam todos de uma vez só, certo? E daí do candomblé vai surgir a Umbanda, que nada mais é do que uma tentativa de misturar o candomblé com o catolicismo, certo? Misturar o candomblé com o catolicismo. E também vai surgir a quimbanda, tá? A quimbanda, ela não é tão conhecida assim, certo? Mas as três, candomblé, umbanda e a quimbanda, são de matriz africana, tá? Apesar de que a umbanda e a quimbanda já tem uma certa mistureba aqui com a religião católica, certo? Acho que vocês já ouviram falar na rezadeira, né? A rezadeira nada mais era do que isso. A rezadeira era uma pessoa que oficialmente era católica, mas que faziam rituais da umbanda ou do candomblé, certo? Bom, e na arte nós temos aí uma variedade imensa de coisas, tá? Geralmente feitas com madeira, com palha, com barro, certo? Com metal. Eles são artesãos muito bons, tá? São artesãos muito bons. E, claro, não poderia ser diferente com a pintura. Cara, tudo que é africano é muito colorido. Muito, muito, muito colorido. Tem um filme que eu indico para vocês assistirem. É um filme muito bom, cara. Muito emocionante. O filme tem uma história fantástica. É em fatos reais, tá? É real esse filme. O filme não, né? O filme é baseado numa história real. Tem lá na Netflix. Procurem lá. O Menino que Descobriu o Vento. Anotem aí. O Menino que Descobriu o Vento. Cara, que filme maravilhoso. É muito bom esse filme. É maravilhoso esse filme. O Menino que Descobriu o Vento. Não vou dizer do que se trata, né, para não dar spoiler do filme, mas só vá lá e assista.
E, enfim, é um filme muito interessante porque você vê as cores, você vê a cultura africana, você vê a dificuldade da vida dos africanos também, certo? Você vê a dificuldade da vida dos africanos. E a Emily e a Vitória já assistiram. O Menino que Descobriu o Vento. É fantástico, fantástico. Já vi, Agora, muito bom. agora aquele menino era inteligente que só bexiga, viu? É. Enfim, e na questão da música, na questão da tradição da música para nós hoje em dia, né? Aí vem o samba, né? Aliás, inicialmente começa com o lundu, tá, pessoal? Com o lundu. E aí meio que o lundu se mistura com o estilo de música português, da época também colonial brasileira, que era a modinha, tá? E da mistura do lundu com a modinha, tá? Surgiu o chamado chorinho. Não sei quantos aqui já ouviram falar, né? Surgiu o chamado chorinho. E o chorinho deu origem ao samba, né? O samba raiz, como eles costumam falar, certo? Samba raiz. E aí, claro, desse samba raiz, meu irmão, se popularizou no Brasil inteiro, principalmente a partir da década de 30, que é quando o presidente Getúlio Vargas começa a utilizar o samba para exaltar o Brasil, tá? E aí vai surgir meio mundo de tipo de samba, certo? Samba de raiz, samba de malandro, samba de roda, samba enredo, cara, um monte de samba diferente, tá? É fantástico, cara, é muito bom mesmo. Bom, então é isso, gente. Aqui está na língua portuguesa, né? A questão aqui os bantus, como eu falei para vocês, né? O povo bantu, também muito importante o povo bantu. E aí, cara, eles trouxeram aí várias palavras para a gente, né? Então, influência africana na língua portuguesa. A palavra banzé significa confusão, tá? Aqui está a palavra banzeguelê, tá? Que no caso seria em africano. Bengala, a gente costuma falar muito sobre bengala, né? E significa cajado, né? Uma palavra africana, bengala. Cafundó, quantos aqui vocês falam isso? Lá nos cafundó do Juda. Sim, eu falo muito. Eu falo também. Sabia que era africano? Essa eu sabia. Cafundó, né? Difícil de chegar, um local difícil. Lá no cafundó do Juda, né? Ou seja, lá nos cafundó, um lugar lá bem difícil de chegar, né? Cafuné, né? Cafuné significa estalar as unhas, tá? Tipo, você passar as unhas, né? Aquele estalinho, né? Tipo você passando as unhas em algum lugar. Né? Então, isso seria um cafuné. Cambada, né? É um grupo de pessoas, né? Você diz, uma cambada de maloqueiro. Né? Uma cambada de maloqueiro. E hoje em dia eu digo que cafuné é aquele negócio de passar a cabeça. É porque você está passando a mão na cabeça, você está estalando as unhas na cabeça da pessoa. Entendeu? Entendi. E cambada, no caso, seria um grupo de pessoas, não é uma cambada de maloqueiro. Né? Uma cambada de, sei lá, qualquer coisa, né? Um grupo de pessoas. Canjica, nada mais é do que milho cozido. Caramujo, que nada mais é do que um caranguejo. Chilique, vocês falam isso aí, da chilique? Vixe, fulano deu Minha chilique. avó fala muito comigo. Sabiam que era africano também? Chilique. Essa eu não sabia. É um ataque de nervos, né? Você está nervoso ali, é um chilique. Dendê, a gente utiliza muito na capoeira essa palavra dendê. Ela não tem um significado só, ela pode ser um coqueiro africano, mas também dendê, ela pode se referir à energia, tá? Ela pode se referir a algo enérgico, algo dinâmico, né? Por exemplo, na capoeira, por exemplo, quando você tem uma roda animada, que está todo mundo ali, né? Um combate pesado, pegado, um jogo rápido, frenético, cheio de energia, a gente diz que é um jogo com dendê. Né? A gente costumava falar que é dendê. Né? E aí, tem mais alguns aqui, embecado, né? Ou seja, quando a pessoa estava bem vestido, estava na beca. Né? Hoje em dia a gente só fala na beca. Chegou, estou na beca. Beca nada mais é do que isso, né? Uma roupa elegante. Olha aqui, farofa. Farinha temperada, é uma palavra africana também, farofa. Fungá. Vocês usam a palavra fungar? Vixe, deu uma fungada no pescoço. Uso. É puxará pelo nariz, né? Quando você dá uma fungada, você dá uma cheirada no pescoço de alguém, uma fungada. Daquelas fungadas no pescoço. Gingar, né? Gingar é balançar o corpo ou girar. Então, no caso, a gente utiliza muito isso aqui na capoeira também, né? A ginga, né? Ou seja, é o balançar do corpo, é o corpo se movimentando.
Giló significa amargo, né? Um tipo de pomada. A Kizumba, que é uma festa, né? O pessoal da Bahia utiliza muito isso aqui. Foi a maior Kizumba. Isso, Emily, gingado vem justamente disso aqui, tá? Ou seja, uma pessoa que tem muito gingado, uma pessoa que tem um balançado de corpo, um movimento corporal muito bom, certo? Então vem daí a palavra gingado, certo? Kizumba é uma festa, né? Kizumba é uma festa. Quiabo, né? Um fruto usado como hortaliça, né? Quiabo, a gente já sabe o que é quiabo. Muitos não sabem que é uma palavra africana. Oi. Gostoso, quiabo. Muito bom, né? Eu também gosto. Quindim é um doce de milho. Quitanda, né? Ou seja, é um tipo de feirinha, né? É um tipo de feirinha. A Vitória fala quase todas. Só faltou só duas que ela comentou aqui. Quitute tem a ver com digestão. Só que eu digo quitute é aquela latinha, né? Com aquela carne dentro. Senzala, casa de família, né? Senzala é uma casa de família. Tagarela. Vixe, fulano é tagarela demais. Né? Ou seja, fala demais. Fala muito comigo isso. Né? Ou seja, uma pessoa que fala muito. Tocaia, que no caso significa espreitar, né? Você está ficando de tocaia ali. Né? Você está ali de tocaia, né? Ou seja, vigiando alguém. Trambiqueiro. Ixi, essa aqui eu uso muito. Essa aqui eu falo bastante. Trambiqueiro é que é um charlatão, né? Um enganador, um enrolador ali, né? Zangado. Né? Zangado eu também utilizo bastante. Quando estava zangado. Eu não fico em zangados, alguma coisa assim. Apesar de que hoje em dia o significado dela é diferente. Né? Zangado a gente utiliza para alguém que está irritado. Mas na origem da palavra significa lágrima. Tá? Significa lágrima. E aí, gente, nós não teremos, a gente encerra por aqui, tá? Nós não teremos como assistir esse vídeo, tá? Aqui pelo próprio slide mesmo em si. Não tem como assistir o vídeo aqui, porque eu teria que estar com a mídia. Eu teria que estar com a mídia aqui no computador, e eu não estou com ela. Mas eu queria muito, cara, que vocês assistissem, então não é obrigatório, mas como eu falo para vocês, cara, o que eu indico para vocês é coisa que vai engrandecer a sua própria cultura pessoal. Cara, assistam esse videozinho aqui, ó. Ele é bem curtinho, tem no YouTube, tá? Anotem aí, Vista Minha Pele. Cara, é muito, muito, muito interessante. Se estivesse na sala de aula, eu iria passar para vocês na sala de aula. Geralmente eu sempre passo na sala, mas infelizmente não dá. Então, cara, assistam, gente. Vocês não vão perder. É muito interessante porque é tipo um mundo invertido. Eu já sei assim, qual é. Tipo assim, você passou pra gente já. A gente assistiu. É uma menina. Eu já passei pra vocês, Desse eu lembro. Sim. Que vai ser uma menina branca que vai ser num monte junto de negro. Que ela diz que ela não pode ficar na... É isso aí. Exatamente. Exatamente. É esse mesmo, né? Ou seja, é tipo um mundo invertido, né? Ou seja, que o branco é que sofre preconceito, né? Para mostrar pra gente como, assim, para mostrar para essa visão branca que o Brasil tem, né, do brasileiro, essa visão esbranqueada do brasileiro, que, poxa, se fosse ao contrário, né? E é muito interessante que é estranho pra gente. A primeira vez que eu assisti, cara, aí que você vê, gente, como é que tá enraizado, né, o preconceito da gente. A gente acha comum o preconceito com o negro, mas quando você vê o mesmo tipo de coisa acontecendo com o branco, você acha estranhíssimo. E ali, naquele momento, para mim, cara, foi uma tapa na minha cara. Eu digo, poxa, como está enraizado o preconceito na nossa vida, mesmo que a gente não perceba, mesmo que não seja, de maneira direta, sabe? Exatamente, mesmo que não seja de maneira pensada, racional, mas está lá enraizado no nosso subconsciente, né? Porque quando você vê um preconceito que é algo que um negro sofre todo dia, mas quando você vê com um branco, você diz, poxa, que coisa estranha. Né? Então, para os que estão aqui, que não conhecem esse vídeo, ou até para os que conhecem, revejam lá, cara, é legal. Né? Vista Minha Pele. Muito interessante. Bom, então a gente encerra por aqui, e a partir da próxima semana, nós teremos, já vou dizer para vocês aí, talvez a gente faça uma revisão de algum conteúdo, talvez sobre aquele conteúdo sobre textura, para que a gente possa ter base para fazer o simulado de vocês, né? Que será a última prova do ano. Certo? Mas por hoje o conteúdo é esse.